Jesus, irmão. Não é para mim não, tá bom? E a terceira coisa, eu vou explicar para vocês como essa mensagem nasceu. O pastor Ismael, antes de viajar, falou que eu teria a oportunidade de pregar no dia 27. E isso era num domingo de manhã na escola dominical. Cheguei segunda-feira para trabalhar, eu encontrei com um amigo meu de trabalho, e ele falou assim para mim, e eu perguntei, e aí Fábio, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. E ele é ateu, ele não liga que fala isso, ele não tem vergonha. Só que toda vez que ele me vê, ele me dá Pai do Senhor. Pai do Senhor! Eu falo, Pai do Senhor, Fábio, tudo bem? Tudo bem. E você, tudo bem? Tudo na mesma. A gente finge que se importa com os outros e está tudo bem. Eu falei assim, como assim? Ele falou, nós somos os maiores puladores de corpos. Eu falei, como assim, Fábio? Explica. Ele falou, você não leu? Está em Lucas, capítulo 10 isso. Aquilo mexeu comigo. Mexeu de uma forma, e eu fui para o texto. Falei, eu já li isso. Puladores de corpo. Ele falou, vai me dizer que você nunca viu alguém, ignorou, pulou e foi embora, se mandou. Eu falei, meu Deus, já arrumei a mensagem, agora fala comigo. Repita comigo assim, Espírito Santo. Irmão, direitinho, tá frio. Repita assim, Espírito Santo. Fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Pedro, quem tiver aí, projeta para nós aí, Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eu vou ler, e está escrito assim, eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, ele perguntou, eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de se opor a Jesus, e lhe perguntou, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta que eu faço para vocês. Esse rapaz, ele estava interessado na vida eterna? Sim ou não? Sim ou não? Não, ele não estava. O texto diz que ele estava tentando colocar Jesus à prova. Ele pergunta para Jesus, mas não porque ele está interessado, mas porque ele quer pôr Jesus à prova. Herodes pergunta, ei, mago, onde que a criança há de nascer? Porque eu quero adorar. Pergunta, Herodes queria adorar? Não. Herodes queria adorar? Não. O que Herodes queria? Então a primeira lição do texto, nem todo mundo que pergunta quer saber de verdade. Cuidado com as respostas. Ele diz, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele diz, mestre, por honra ou por hipocrisia? Então cuidado com os hipócritas, tapinhas nas costas às vezes pode corromper os bons costumes e nos levar para lugares que Deus não se agrada. E aqui eu peço para que os irmãos assentem, em nome de Jesus. Esse homem, ele tem uma pergunta. Quantos de nós já não chegou aqui com perguntas? A gente às vezes chega aqui com várias perguntas. E essas perguntas, não que elas surgiram agora, são perguntas que às vezes ela vem ao longo do tempo. E a gente chega aqui, se apresenta na presença de Jesus, e Jesus fala com a gente, eu não vou te responder, eu vou te perguntar, não vou te perguntar, eu não vou responder a sua pergunta, eu vou te perguntar de novo. Então às vezes a gente quer resposta, e Jesus não responde, Jesus pergunta de novo. E Jesus pergunta para ele, ei, o que está escrito? E para piorar, Jesus pergunta para ele, e como você entende? Então ele tinha uma pergunta, e se apresentou com essa pergunta para Jesus, e Jesus não responde a pergunta dele, mas faz mais outras perguntas. Jesus, ele é o Deus encarnado, o seu ministério não vem contrapor o ministério dos corrarins, dos sacerdotes da sua época. Ele vem reorganizar, ele vem alinhar algumas coisas dos sacerdotes da sua época, porque os sacerdotes tinham se corrompido. Flávio Joséfo, um historiador não cristão, ele não cita Cristo, mas ele vai citar essa aberração, que os sacerdotes tinham se corrompido, eles tinham banalizado. A decorrência disso está no texto, Lucas capítulo 3, Anás, Iosef, Bar Caifás, e Jesus vem para alinhar esse estado sacerdotal, só que ele precisa que alguém abra o caminho. Contemporâneo de Jesus, o seu primo João Batista.
João Batista, filho de Zacarias e Isabel. João Batista aparece em nos deltas do Nilo, em algum lugar, no deserto pregando. E a sua mensagem não é uma mensagem apaquentadora, não é uma mensagem que agrada, não é uma mensagem que conforta, é uma metanoia, transformação de mente, transformação de vida. Não é uma metamelomai, não é uma mensagem de remorso, é uma mensagem que confronta, é uma mensagem que tira a gente do nosso estado natural e nos põe para pensar. João Batista, ele é filho de sacerdote, ele é da linhagem de sacerdote. Zacarias era sacerdote, Isabel, sua mãe, era da linhagem aronita e também sacerdote. Da linhagem aronita, que era de Arão, que também era sacerdote. E João Batista, ele não está exercendo no deserto a função de sacerdote. João Batista, ele está como um nabi, um profeta. Por quê? Porque ele tinha abortado a missão de ser um sacerdote, por causa que estava corrompido. Então ele não está dentro da sinagoga em Jerusalém, ele sai de Jerusalém e vai pregar no deserto, porque lá em Jerusalém era um lugar que tinha estrutura e infraestrutura para ter a presença de Deus, mas lá estava corrompido, e ele então sai da sinagoga e vai para o deserto, porque lá tem mensagem, lá tem Deus, lá tem palavra. Então talvez você esteja passando por um deserto e pode procurar entender no seu conhecimento, na sua mente, na sua visão, que você está passando por algum lugar que você não gostaria, está no deserto que você não gostaria, que está só. Mas hoje tem uma mensagem de Deus para a sua vida, você não está sozinho, Deus está com você no deserto. E João Batista está lá e ele prega 5 coisas para ter prosperidade. Vem para cá e enche caravana e vai todo mundo para lá. É isso que ele prega? Não, a mensagem é: raça de víboras, arrependei-vos. É uma mensagem de arrependimento e batismo. Então João Batista, ele está pregando e batizando, pregando e batizando, pregando e batizando. Quando ele levanta a cabeça, vem um lá. Eu vou repetir para você entender. Ele está pregando e batizando o povo. Quando ele levanta a cabeça, ele vê um lá. Quem vem lá? Quando ele olha e vê quem está vindo, ele é um profeta, mas que vem da linhagem sacerdotal. Ele conhece quais que são os processos dentro da perspectiva sacerdotal, o que nós cristãos chamamos de expiação. Ele sabe que um cordeiro deveria ser morto uma vez por ano para cobrir o pecado, mas quando ele levanta a cabeça, ele não fala ele fala no artigo definido. Lá vem o Cordeiro de Deus. E para piorar, ele sabe que o cordeiro que ele sacrificava, que o pai dele sacrificava, cobria pecado, mas ele fala: lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado de toda a humanidade. Vocês conhecem o texto, quando Jesus é batizado, 3 coisas acontecem. Primeiro, o céu se abre. Segundo, uma pomba, o Espírito Santo de Deus, com uma forma corpórea de uma pomba, pousa sobre Jesus. E depois aparece uma voz. A voz, ela não aparece de uma forma oculta, ela não aparece de uma forma em segredo, como quem cochicha para alguém. Ela aparece bradando dos altos, e ela diz assim: eis aí o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Jesus se levanta e começa o seu ministério. Jesus, ele não começa o seu ministério nos bares ou nos prostíbulos de Jerusalém. Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele começa dentro da sinagoga. No texto de Marcos, capítulo 1, verso 24, quando ele põe o pé na sinagoga, tem um endemoniado. Quando ele entra na sinagoga e começa a pregar, o endemoniado grita: ei, vieste nos destruir? Porque Jesus é o destruidor de demônio. É o que está escrito. Jesus sai da sinagoga e começa o seu ministério. Jesus começa a pregar, a levar o seu ministério.
Ele desce por Cafarnaum, levando o seu ministério, pregando a palavra. O texto diz que Jesus começa a pregar, e ele entra dentro de uma sinagoga. E a sinagoga, para que vocês entendam, irmãos, era assim, um ambiente plano, terra, e tinha galeria, embaixo homens, em cima mulheres e crianças. Quando ele entra dentro da sinagoga, ele não está dirigindo o culto, o príncipe da sinagoga está dirigindo o culto. Ou seja, o diretor do culto é responsável por dar a oportunidade, não só por dar a oportunidade, mas como escolher quem vai ler e aonde vai ler. Então ficava um assistente, e do lado esquerdo tinha uma sala que comportava os pergaminhos. E ele fala para o assistente: pega lá o rolo, qual? Do profeta Isaías, e pede para trazer. Quando Jesus entra e assenta no meio da sinagoga, ele fala assim: ei, você, ei, levanta. Aí Jesus levanta: olha, sou eu. Vem aqui ler para nós o quê? Uma porção dos textos sagrados do profeta Isaías. Jesus levanta e vai ler. Quando traz o rolo, naquele tempo não tinha capítulo e nem versículo. Capítulo e versículo nasceu no século 13, estabeleceu no século 15. Então o texto diz, Lucas capítulo 4, 16, que Jesus procurava aonde ler. No 18 ele procurava onde ler. E aí ele, achando onde estava escrito, ele começou a ler e fala assim: o Espírito de Deus está sobre mim, e eu fui ungido para pregoar um ano aceitável do Senhor. E ele se levanta e entrega o pergaminho, e quando ele volta para o lugar dele, ele senta. Quando ele senta, toda a sinagoga fica de olho em Jesus. Ele, percebendo que os olhos estavam atentos sobre ele, ele levanta e fala: eu vos digo hoje que esta palavra se cumpriu. Ele é o leão da tribo de Judá, que vela pela sua palavra. É o que está escrito. Todos nós sabemos que quando ele levanta das águas, ele é levado para o deserto, e lá ele vai ser tentado por 40 dias. Jesus é o Deus encarnado. Passando 40 dias, ele é tentado pelo diabo. Ele não tenta vencer o diabo falando: eu senti de te dizer. É isso que está escrito? Ele fala assim: o que está escrito: ei, se tu és filho do homem, transforma essas pedras em pães. Ele fala assim: o que está escrito. Ele não fala: eu senti de te dizer. Ele fala: o que está escrito. E o que está escrito? Que nem só de pão viverá o homem. Aqui é uma menção de quê? Da queda de Adão. Por quê? Negou a palavra para comer o pão. Aos 40 dias também faz menção do ano de peregrinação do povo de Israel, 40 anos no deserto, e caiu por causa de pão. E aqui ele está tentando Jesus para ver se cai no mesmo erro. Só que o primeiro Adão caiu, o povo caiu, mas esse cordeiro é o cordeiro santo, puro, imaculado, que tira o pecado de toda a humanidade. Se tu és filho de Deus, lança-te daí. Ei, escrito está: não tentarás o Senhor seu Deus, e somente a Ele preste culto. Eu não acredito que Jesus morreu numa cruz para que eu viesse aqui pregar e você viesse aqui 2 horas, saísse daqui de casa, não. Ei, você é o seu culto. Saindo daqui para sua casa, você é o culto na sua casa. Saindo da sua casa para o trabalho, você é o culto no trabalho. Saindo do trabalho para onde for para a faculdade, você é o próprio culto a Deus. Romanos 12, você é o culto, sacrifício vivo. É o que está escrito. E me preocupou muito o que eu ouvi, e me preocupou muito o que está escrito aqui. Porque isso daqui parece e traz a ideia de que nós estamos vivendo um período de um culto almático. Eu não desvalorizo a ideia da alma no culto, mas a ideia do culto almático é que a alma é um centro de atenções. Lá, quando Deus foi fazer a criação do homem, Ele falou: vou botar aí os sentidos, o centro dos sentidos, a carne, o corpo, o coração. Agora eu vou botar a alma, o centro das emoções. Mas aí vem o ruá de Deus, o espírito, o sopro de vida, porque faltava vida. Eu vou botar vida nisso daí. Então a ideia de um culto almático, ela é bom, mas ela é como se fosse assim: se eu sentir, eu vou dar glória. Se eu não sentir, eu não vou dar glória não. Se eu sentir, eu faço. Se eu não sentir, eu não faço. Eu não desvalorizo a ideia da alma no culto, mas aqui o culto tem que ser espiritual. Por isso diz: eu procuro os que me adoram em espírito e em verdade.
tem que estar ligado no Espírito, e Paulo diz isso em Romanos: ei, o Espírito Santo de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Disseram para você: ei, você não presta, não interessa, está escrito que eu sou. Ei, você não vai chegar, não interessa, está escrito que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Martinho Lutero, próximo de morrer, ele diz, é ele que diz, que o diabo se apresentou para ele, falou assim: ó, você não vai para o céu, porque eu tenho uma cartilha aqui para você. E qual que é? Ó, você não vai por isso, você pecou, você caiu, você fez isso. Ele falou: realmente, tudo isso eu fiz, você só esqueceu de um detalhe. Qual que é? Também está escrito que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Nós temos que entender que a vida cristã, ela não é brincadeira. A vida cristã, ela não é um play center, um hop harry. A vida cristã, ela é pautada em algo que está escrito. Um dia, Deus chama Moisés e fala: sobe aqui, Moisés, vamos falar comigo. E Deus começa a falar com Moisés, e começa a dar para ele o que nós chamamos de devarim, Deuteronômio capítulo 6, e começa a falar, e daqui a pouco ele fala: sim, Senhor, eu entendi. Agora que você entendeu, escreve aí. Por quê? Porque quando você esquecer, você vem e consulta o que está escrito, para se submeter ao que está escrito. Escreve, Moisés, para que caso se o meu povo esquecer, eles chegam aqui e consultam o que está escrito, porque o que está escrito é eterno. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. É o que está escrito, é um mandamento eterno, é o que está escrito. Às vezes, nós queremos dar ouvido para a alma, e a alma é o centro das emoções, e Deus não fala com o emocionado. A ideia da alma, aqui há uma crítica textual no hebraico sobre o salmista que fala: alma, porque se abates dentro de mim, espera em Deus, confia em Deus. Há uma crítica poética, porque quem é que está falando com a alma, sendo que o que a gente fala sai para fora, não entra para dentro. Aqui quem está falando com a alma, está claro do texto, é o Espírito que está falando na alma, e a alma que está reagindo no corpo. O salmista, quando ele começa a tribular a alma, ele precisa de conectar o espírito dele com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, entendendo que ele se conectou com ele, leva as orações e as petições ao Pai, e com gemidos inexprimíveis, ele sonda o seu coração, conhece a tua oração e atende a sua súplica. O que aqui está dizendo? Aqui está dizendo: é alma, era para você ficar louca, descontrolada, mas acalma, espera em Deus. Esse culto almático, ele é bom, mas ele é preocupante, porque nós desligamos do Espírito. Mas nós temos mesmo é que estar conectado com o Espírito Santo de Deus, porque se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai pôr o pé, irmãos, e as coisas vão acontecer. Jesus, quando pegou o barco e atravessou para Gadara, uma das 10 cidades de Decápolis, quando ele põe o pé na cidade, ele não grita: ei, demônio! Quando ele põe o pé, o texto diz que a potestade que estava dentro do sepulcro gritou: ei, chegou o dono, chegou o cara. E aí ele se levanta e ele vai até Jesus e se prostra, fala: o que é conosco, Nazareno? Vieste nos destruir? Irmão, se você tiver o Espírito Santo de Deus, você não precisa invocar demônio, você não precisa brigar, você não precisa nada. Se você tiver o Espírito de Deus, você expulsa demônio, você vence a potestade. Jesus nunca teve oposição de demônios, e cá para nós, um endemoniado, você expulsa, ele está liberto. Agora aqui no texto, a oposição de Jesus não é um endemoniado, é um doutor da lei. Essa é a maior oposição de Jesus.
E a prova cabal está em Lucas capítulo 4, no final, quando ele diz que, vencendo o diabo, se ausentou dele por algum tempo, e de lá Jesus não teve mais confronto com o diabo até a hora de sua crucificação. Os maiores opositores de Jesus foi os doutores da lei. A maior oposição de Jesus foi os doutores da lei, que tentavam, que tramavam e pensavam em seu coração como fazer para se opor a Jesus. E esse cara, ele tem uma dúvida. É uma dúvida que até plausível. Se você for analisar o texto, parece que ele não está preocupado em 10 maneiras de ficar rico. Ele não está como os 10 passos para ser próspero, alcançar prosperidade. A dúvida dele é plausível. Ele está perguntando a respeito da vida eterna. Parece que ele espera que Jesus lhe dê uma cartilha. Parece que ele quer que Jesus entregue para ele uma receita de bolo. Olha aqui as formas de como você herdar a vida eterna. Parece que esse doutor da lei, ele quer que Deus, Jesus, explica para ele aquilo que ele já estudou. Porque esse cara, ele conhece o decálogo mosaico, porque ele citou os mandamentos. Parece que ele espera uma forma de Jesus entregar para ele um manual de como se dar a vida eterna. E Jesus fala para ele: eu não vou te responder, eu vou te perguntar. E o problema dessa pergunta é que mexeu comigo, porque o que está escrito e como você lê, isso mexeu comigo, como eu tenho interpretado, como eu tenho vivido o que eu tenho interpretado. Jesus trabalha com ele a maêutica. E o que é a maêutica? A maêutica é uma forma de você perguntar para gerar no indivíduo a resposta, para ele parir a resposta. Jesus, ele não dá de mão beijada, ele pergunta o que está escrito e como você lê, para esse cidadão gerar a resposta dentro dele mesmo. Isso daí, a maêutica, foi criado há 400 anos antes de Cristo por Sócrates. Só que Jesus, ele não está imitando Sócrates, porque Jesus é muito antes de Sócrates. Isaías 40:13 diz que antes que houvesse dia, eu sou. E está falando sobre ele. No livro do Gênesis, Deus já trabalhava dessa forma. Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9, ele pergunta: Adão, aonde você está? Ele sabia que Adão estava por detrás das árvores, mas ele estava perguntando porque ele queria gerar a resposta. No capítulo 4, verso 8 e 9 também, ele vai trabalhar da mesma forma com Caim. Pergunta: Caim, aonde você está? Ele sabia. Aonde está o seu irmão? Ele sabia. Abel estava morto, mas ele não queria a resposta, ele não queria dar a resposta, ele queria perguntar para você gerar a resposta. No livro do Êxodo, capítulo 14, verso 15, quando Moisés se apresenta para ele para atravessar o mar, ele pergunta: Moisés, o que quer comigo? Você acha que Deus não sabia que tinha um mar ali na frente para eles passarem? O que Deus está dizendo para você nessa noite é que você pode cair como Adão, você pode pegar como Caim e ser fraco como Moisés, mas Ele vai gerar em você resposta para o seu problema. Talvez você queira a resposta, mas Deus está te falando: eu não vou te responder, eu vou te perguntar, porque a resposta vai gerar dentro de você. Às vezes a gente quer respostas e nem sempre Deus vai responder. Esse camarada, ele tinha uma pergunta. E quando ele fala com Jesus, ele sai de lá pior do que chegou, porque ele veio com uma pergunta e Jesus é poderoso para devolver mais 2 perguntas, e ele sai com 3 perguntas. Talvez um dia de frio como este, né? Se levantamos e chegamos aqui, e aqui estamos. E talvez nós estamos com perguntas assim como esse camarada, esse figuraça. Senhor, por que disso? Por que passar aquilo outro, Senhor?
E Jesus não vai te responder, Ele vai te perguntar: por acaso não foi eu que te tirei? Por acaso não foi eu que te livrei? Você só está sentado onde você está porque a minha mão te segurou. Você só chegou até aqui porque eu que agi na sua vida. Você só chegou até aqui porque sou eu o Deus que faço e desfaço. Eu faço descer a sepultura, eu faço tornar a subir dela. Olhando para vocês, vejo homens e mulheres, pessoas que estão numa caminhada da vida, e às vezes a gente se cansa, e nesse cansaço a gente começa a questionar Deus de certas coisas que nós passamos. E as batalhas da vida elas cansam a gente. Davi, no livro de 2 Samuel, capítulo 15, capítulo 15, verso 21, ele se encontra em uma batalha contra gigantes, e ele se cansa dessa batalha, e Esbibnob, um dos gigantes, se levanta contra a vida de Davi tentando matar. Mas Abissai, filho de Zaruia, sai em sua defesa e livra Davi das mãos do gigante. Deus está levantando pessoas para servir de apoio para você. Deus te trouxe aqui para te dizer: você não está só. Deus te trouxe aqui para te dizer hoje: você não está sozinho. Pode estar pesado, pode estar sobrecarregado, mas eu vou te mostrar aonde está a sobrecarga. Eu disse uma vez no meu PG, porque eu estou no processo de construção, e está chegando o período de colocar a luz, e está ali o Felipinho que vai pôr para mim lá, vai ligar minhas luzes lá em Varão, vai pôr meus fios. E nesse período de construção, você tem que colocar uma fase para cada coisa certinho, porque se você não fizer agora a infraestrutura, a infraelétrica direito, depois que você for usar as tomadas, isso pode gerar uma sobrecarga, e o disjuntor vai cair e vai desligar. Desligou, mas não queimou. Eu estou falando para você, talvez o seu disjuntor da criação dos filhos esteja caindo, talvez o seu disjuntor do ministério esteja caindo, talvez o seu disjuntor da relação com o marido, com a esposa esteja caindo, mas Deus vai te mostrar onde está a sobrecarga, porque você é quem tem que tirar isso. Deus vai te mostrar a sobrecarga, e o ambiente que caiu, ficou escuro, vai clarear. Jesus está dizendo: porque o meu fardo é leve, o meu fardo é leve, o meu fardo é leve. Cansaço todo mundo tem, alma todo mundo tem. No livro de João, capítulo 4, verso 6, está escrito que estava ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou. Quem é que está cansado ali? Irmãos, quem é que está cansado? Quem é que está cansado? Se até Jesus cansou, você acha que você não vai cansar na sua caminhada? A vida é uma caminhada, e a caminhada que você tem na sua vida, não dá para pôr um carro dentro da mente, não dá para passar o cartão de crédito na sua mente. A mente tem uma caminhada da sua vida e ela cansa, mas o Senhor está dizendo: ei, vinde após mim, vós que estás fraco, sobrecarregado e oprimido, porque eu vos aliviarei. Jesus está dizendo para você. Está cansado? Está com perguntas? É gostoso estar aqui, porque aqui a gente recebe palavra. O que traz as pessoas para a igreja não é um telão, não é uma salinha das crianças para ficar longe do filho. O que traz as pessoas para a igreja é palavra. E este homem tem uma dúvida, assim como eu e você temos. Jó, ele tinha uma dúvida. E no capítulo de 38, ele expõe essa dúvida para Deus.
E Deus responde para ele. Do capítulo 38 ao capítulo 41, até o final do capítulo, Deus responde para ele com 56 perguntas. E as perguntas foram: por acaso, aonde estava você quando eu pus o firmamento na terra? Por acaso, foi você que criou os mares e deu a ele os seus limites? Por acaso foi você que criou a estrela d'alva e fez ela cantar e as outras dançarem perante ela? Olha, nossa, isso é pergunta que se faça, Deus, pega leve. E do capítulo 38 ao 41, foram 56 perguntas. Deus não vai te responder, Deus vai te perguntar. É confronto, é metanoia, é renovação da mente. Deus te trouxe aqui para viver algo incrível, mas você tem que se perguntar: como é que eu estou lendo? Como é que eu estou interpretando? Porque se for por sentir, se for pelo sentido, não basta. Porque se a gente for pelo que a gente sente, a gente é levado pelas emoções. O corpo é uma tricotomia. Se nós formos pelo que ele pensou, se nós começarmos a considerar eu vou pelo que eu sinto, bate uma onda e a gente vai embora, porque a gente não está alicerçado. A gente tem que estar afirmado no que está escrito. Talvez a gente venha aqui, eu quero lá me alegrar, e Deus está chamando você para viver algo novo, algo extraordinário, só que você tem que buscar o que está escrito. Não tem como se chegar em outro lugar, não tem como se avançar sem você conhecer a quem você tem servido. Por isso que Deus pergunta para esse opositor, para esse doutor da lei: o que está escrito e como você tem interpretado isso? Jó, quando acaba as 56 perguntas de Deus para ele gerou dentro dele a resposta. E no capítulo 42, ele fala: olha aqui para mim, Jó, o que você vê? Quando Jó olha, tem um redemoinho. Aí ele fala assim: sou eu no meio dessa situação, Jó, que você tem passado. E aí ele fala assim: Deus, espera aí, não precisa mais de você me responder, deixa que eu respondo, porque eu já sei a resposta, já gerou dentro de mim. E você sabe qual que foi a resposta de Jó? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus está te perguntando para você gerar essa resposta do que você está passando, não para você sentir, mas para você ver Deus na sua vida. Deus está se mostrando para você nessa noite. Se você tiver o Espírito de Deus, não tem tentação que te trave de alcançar as promessas. Não tem cova de leão, porque você tem força para fechar a boca de leão, para abafar a força do fogo, para escapar do fio da espada, para dar fraqueza, tirar força e colocar em retirada os exércitos do maligno. Você tem o Espírito Santo. E Deus não está te respondendo, Deus está gerando em você a pergunta que você precisa para gerir o que você tem passado. Eu confesso para vocês que eu escrevi aqui e não falei nada do que eu escrevi, porque Deus está falando com você. Olha da onde eu te tirei, olha da onde eu te coloquei. Sou eu que tiro o homem do pó, do monturo como necessitado, e te coloco aí como príncipe. Vai viver como príncipe, vai viver como príncipe, vai viver como príncipe. Ei, não aceita não essa miséria desse mundo que tem falado para você: ei, você não vai chegar, isso daí é hereditário, de família. Ei, toda maldição, toda obra forjada contra você não prosperará, praga nenhuma chegará. Vai cair por terra toda a praga que lançaram contra a sua vida, e você vai crescer como um príncipe. Você vai crescer lá no seu trabalho, vai crescer no seu ministério, você vai crescer, vai gerar dentro de você uma força.
e não há força no mundo. Aí Pedro diz assim: e não há mesmo, nem força invisível, nem Satanás com todo o seu inferno pode vencer ou destruir essa igreja redimida e triunfante que adora Jesus. Nós ouvimos aqui, um dia de tempestade não vai definir quem você é. Um dia de tempestade não vai te parar. Um dia de tempestade não vai afundar o seu barco. Tem gente que fala de Pedro. Eu gosto de Pedro. Pronto, falei. É o meu perfil de cristão. Está todo mundo no barco tremendo. Está lá, e a tempestade? Ai meu Deus, e agora? Aí quando vê lá na frente, vem um andando sobre as águas. O povo fala: ai, é um fantasma. Se esconde. Pedro fala assim: ei Jesus, você é o Senhor mesmo? Fala para que eu vou aí. Aí Jesus olha: olha, que camarada corajoso. Então pode vir, Pedro. E aí o texto diz que ele começou a andar. Ele começou a andar. Você vai andar sobre as águas. Você vai andar. Ei, é melhor você andar sobre as águas e ter uma história e falar: só eu e Jesus andamos sobre as águas, do que ficar no barco com medo, só reclamando. Deus não vai te responder, Ele vai te perguntar como você tem interpretado. Tem que amar a palavra. Tem que guardar a palavra, tem que ensinar a palavra, tem que andar na palavra. É a palavra que constrói, é a palavra que edifica, é a palavra que purifica, é a palavra, é a palavra, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é para você. Ei, eu vou abrir os mares que estão fechados. O povo pergunta: ei, por que o mar se abriu? O Jordão se abriu quando Josué mandou a arca? Tinha alguma coisa mística lá? Não. Hebreus capítulo 9. O que tinha dentro da arca, irmão? O que tinha dentro da arca? O maná, a vara de Arão que floresceu, e o que estava escrito. Por isso que quando ele fala: sacerdote, pega a arca, põe no ombro, quando toca no Jordão, o mar se abre, porque estava lá o que estava escrito. Se até o próprio Deus encarnado, Jesus, venceu as tentações dele com o que estava escrito, por que você quer vencer com a força do seu braço? Você acha que vai? Não vai dar certo. Tem que vencer com o que está escrito. Eu estou batendo nessa tecla porque nós temos que sair daqui transformados. Nós temos que sair daqui, pastor. Nós temos que sair daqui, irmãos, com uma força que nos move, nos comove a ler essa palavra, a meditar nessa palavra, a guardar essa palavra, a ensinar essa palavra, a guardar no coração para não pecar contra Deus. Josué, já falei, Moisés está morto. Para de tremer e põe-te de pé. Você vai atravessar o povo para o outro lado. Você vai. Só uma coisa, é a recomendação: medita nessa palavra noite e dia, não aparta da tua boca o livro desta lei, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Só que você tem que saber o que está escrito. Sabe qual que é o grande problema das universidades hoje dos filhos? É porque os pais, como José e como muitos outros patriarcas, esqueceram de passar para as futuras gerações o que está escrito. Aí eles começam a ser dirigidos pelas emoções. E aí quando chega lá, vem uma emoção de cá, bate o vento de lá e leva embora, porque não está firmado no que está escrito. É o que está escrito que vai firmar você. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Tem que estar escrito. Existem duas formas de ensinamento dentro da academia judaica: os paraxás, os anacrinás. Existem duas formas: uma oral e uma escrita. Só que você só vai ensinar de forma oral depois que você aprendeu o que está escrito. É uma perna da outra. Não tem como você só ensinar de forma oral. Tem que ensinar e também tem que ter o conteúdo escrito. Porque se você esqueceu a matéria, ou se você esqueceu alguma coisa, ou colocou alguma coisa, você vai consultar o que está escrito e se submeter ao que está escrito.
Deus te convida para um ambiente das Escrituras, assim como Ele chamou esse camarada. Ei, o que está escrito, Deus não está chamando ele para o ambiente da alma, Deus não está chamando ele para o ambiente da espiritualidade, Deus está chamando esse doutor da lei para o que está escrito, para o ambiente do que está escrito. Eram ambientes religiosos, eram ambientes que tinha um clube religioso, e eles tentam colocar Jesus à prova. Eles são tão religiosos que em seu coração eles pensam: filma aí, pega a caneta aí, anota o que vai falar, vamos ver o que ele vai falar, vamos ver se esse camarada sabe o que está dizendo. Só que Jesus conhecia o coração deles, a religiosidade, aquele clube religioso que tinha interpretado de uma forma, guardado aquilo e passado como ignorância para o povo. Vocês conhecem aquele filme Paixão de Cristo? Vocês conhecem? Já ouviu falar? Vocês sabem como é que é o nome do ator deles? Vocês sabem como é que é o nome? Quem sabe como é o nome do ator? O nome do ator é Jim Caviezel. Ninguém sabe o nome do ator, mas quando eu falo para você do nome do autor do Paixão de Cristo, automaticamente o seu córtex cerebral já projetou o rosto dele, aí provavelmente você sabe de quem eu estou falando. Esse é o papel do córtex. Ele pega e projeta aquilo que você entende, que você vê. E esse camarada, ele fez um papel tão fundamental que quando fala Jesus do Paixão de Cristo, automaticamente o seu córtex já projeta ele na sua mente. Mas a pergunta que eu te faço: ele é Jesus de verdade? Ele é Jesus de verdade? Não. Mas acontece que esse camarada fez um papel tão bom, que confunde entre a ficção e a realidade. E esse doutor da lei, esse intérprete da lei, eles são dessa forma. E toda vez que Jesus vai falar com o doutor da lei, Jesus fala assim: hipócrita. E hipócrita no grego significa ator. Por isso que eu estou usando esse exemplo andragógico, para que você entenda. Porque eles viviam como ator, eles sabiam o que estava lendo, poderiam interpretar da forma certa, mas no entanto não vivia. O evangelho não é o que eu falo, o evangelho é o que eu pratico, é a prática. O evangelho não é o que eu falo, é o que está escrito. E Jesus chama esse camarada para o ambiente da escrita. Ele não chama para o ambiente espiritual, ele não chama para o ambiente almático, ele chama para o ambiente da escrita. O confronto da palavra é que eles sabiam o que estava escrito, sabiam interpretar o que estava escrito, mas eles confundiam o povo com a sua religiosidade. Eles confundiam o povo procurando enganar. E João Batista vem e começa a gritar nos deltas do Nilo: ei, arrependei-vos. No período interbíblico, acaba Neemias reconstruindo o templo e Malaquias pregando do altar para o deserto. Agora, depois 400 anos passou, aparece João Batista, a voz que clama do deserto, pregando do deserto para o altar, para um concerto dos sacerdotes do deserto para o altar, porque eles sabiam o que estava escrito, mas tinham dificuldade de viver o que estava escrito. Se você está se perguntando, como eu interpretei esse tempo todo, e como eu tenho vivido, possivelmente, essa dúvida do seu coração, pode ser a decisão entre céu e inferno. É sério, irmãos, ou não é sério? Jesus está te dando uma oportunidade de se aprofundar no que está escrito, para salvar a sua alma. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a coroa aqui não é coroa de ouros, aqui terrena não, aqui o ambiente é celestial. O que Deus está falando é: guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra. Para quê? Para que você herde a vida eterna. É confronto. Falei, eu falo. Porque serve para mim. Só Deus sabe o quanto eu chorei. E minha esposa viu eu chorando por causa dessa palavra. Porque eu falei, eu tenho interpretado de uma forma errada. Eu tenho olhado para algumas pessoas e tenho pulado corpos. Será que eu tenho vivido de fato o que está escrito?
é confronto. Só que Jesus, Ele é misericordioso. E Ele nos deu a oportunidade de estar aqui nesse frio, para ouvir essa palavra. Eu gosto de pular, já preguei outras vezes aqui. E acabamos o culto de uma forma bem diferente, orgânica, aquela forma de... Só que hoje, Jesus está te chamando para o que está escrito. Você precisa ser encorajado a meditar nessa palavra. Você precisa de se apegar com essa palavra, para tomar conta dos seus negócios e gerir a sua família. Os publicanos chegavam até João Batista e falavam: Senhor, o que eu posso fazer, mestre, para herdar essa vida eterna? Aí ele falava assim, os publicanos eram alfandegários, eles cobravam impostos. Falava assim, não cobrem a mais, não roubem o povo. E os soldados também vinham: mestre, o que eu posso fazer? Falava assim, vocês não imputem testemunhos falsos para prender outras pessoas inocentes. No texto de Mateus, diz que até prostitutas vinham. Eles falam assim, aborta essa missão de vida que vocês têm levado, se entrega, arrepende e desce. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, deixou o manual. C.S. Lewis disse assim, não é para você inventar, o manual eu já te dei, de como cuidar, de como conduzir as minhas ovelhas. Jesus está convidando você, que é o pastor do seu lar, você que é o gerenciador da sua empresa, você que é o cabeça da tua sala de aula, para o ambiente da escrita, para viver o que está escrito. E quando você tiver dificuldade, o Espírito Santo de Deus, Ele é poderoso para te ensinar. Pedro fala assim, não podemos viver isso daqui da forma que interpretamos, porque o próprio autor, ele é suficiente e é capaz de lhe ensinar o que está escrito. E nós vamos encerrar assim, bem baixa mesmo. Eu vou pedir autorização para pôr a igreja de pé, e nós vamos orar. E nessa oração, você reflete sobre as perguntas que você tem feito para Deus. Confronto, é guerra, mas tem um manual. E as perguntas de que não era para você estar aqui, e as perguntas que você fez para Deus, e Deus está te respondendo. Por acaso era para você ter chegado até aqui? E quando era para você ter caído? Porventura minha mão não estava lá para te amparar? E quando você deu um passo no escuro para cair no abismo, porventura minha mão não estava lá para te amparar? E essa oração eu quero que você reflita. O reino de Deus não é o que eu penso, não é o que eu sinto. O reino de Deus é sobre o que está escrito. E nós vamos orar agora. E eu quero que você coloque a mão no seu coração. E que você feche os seus olhos. E que você reflita de como você tem interpretado o que está escrito. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. É um fato. Nós somos conduzidos por eles. E a pergunta que talvez você não tenha resposta, a resposta é Cristo Jesus. Ele não está no controle da sua vida. Tenho dito isso por onde passo. Porque o que está é atemporal, e Deus o que está é temporal, e Deus não é temporal, Deus é atemporal. Ele não está no controle, Ele é o próprio controle da sua vida. E se você acha que você não tem força,
Mas você tem um Deus que habita em você e que te dá força para vencer, dá força para caminhar nessa jornada. Elias, quando estava cansado, falando: Deus, tira a minha vida, para mim já deu. Deus manda o anjo lá: toma uma aguinha, meu filho, toma aí um pãozinho, come, agora levanta, porque a tua caminhada é longa, você não vai parar aqui. Você vai caminhar. E ore a Deus agora: Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua igreja está aqui, Senhor, meditando na sua palavra, Senhor, que eu acredito que nasceu do seu coração para estar aqui.